Vamos lá para o nosso primeiro assunto de hoje, que é o seguinte. Em meio ao chamado Abril Vermelho do MST, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou, na noite de ontem, um projeto de lei que impede invasores de propriedades privadas de receber benefícios sociais federais, como Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Com a aprovação na CCJ, a expectativa é que o projeto seja pautado em breve no plenário. Foram 38 votos favoráveis, 8 contrários e uma abstenção. A sessão na CCJ foi marcada por bate-boca e tentativas de embargo por parte da ala governista. Na semana passada, em uma outra frente do pacote de medidas que tenta frear as ações do MST, a Câmara aprovou urgência para apreciar um projeto de lei que se refere a invasões de terra. Rafael Macris, vou começar contigo. Macris, boa tarde. Acho uma boa iniciativa, bem-vindo. Esse projeto aí que passou agora na CCJ da Câmara, o que acha? Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. É uma excelente iniciativa, Vitor. Primeiro, que tirar o benefício social, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, de criminosos é o mínimo que se espera em qualquer país sério, qualquer país civilizado. E isso é o que está acontecendo a partir de agora com o encaminhamento desse projeto. E não adianta vir nos falar aqui que essa gente não comete crime, que essa gente não é criminosa. A Constituição ela é bem clara no sentido de assegurar a propriedade privada, no seu artigo 5º, inciso 22, limitando esse direito ao exercício da função social. E quem que define o exercício da função social? É um bando de invasores de terra coordenado por agentes políticos, que a gente sabe muito bem quem são, líderes da FNL, que é a Frente Nacional de Luta, líderes do MST, que a gente conhece muito bem esses líderes já condenados por diversos crimes, como extorsão, como associação criminosa, enfim, várias coisas. E, por outro lado, a gente pode observar que o governo acaba abrindo um tapete vermelho para que essas invasões ocorram. Todo mês de abril é a mesma coisa, o chamado Abril Vermelho. Só nesse mês já foram mais de 32 invasões que esses criminosos cometeram. E daí você puxa, por outro lado, Vitor, a questão se eles estão certos ou errados, se eles podem ser considerados um movimento social ou se eles devem ser considerados movimentos terroristas. Na minha opinião, eles estão errados por dois motivos. Primeiro, quem define se a terra está cumprindo a função social não é esse grupo, é a justiça e é o governo posteriormente para aí poder fazer a desapropriação do terreno e colocar essa área para reforma agrária. E segundo, uma terra ela não pode ser desapropriada quando ela está invadida. A gente precisa começar a mudar a legislação do país para defender os agricultores, para defender os produtores rurais que levam o país nas costas, que são responsáveis por grande parte dos empregos gerados aqui no Brasil, são responsáveis por mais de 1/4 do PIB brasileiro e a gente vê o governo dando uma banana, infelizmente, para os produtores rurais. Projetos como esse, encabeçados pela Câmara dos Deputados, são importantíssimos para a gente garantir a lei e a ordem no Brasil. E, Ricardo Rous, é uma medida de desincentivo, né? Ou seja, a pessoa participou de invasão de terra, integrou um movimento liderado pelo MST, por exemplo, ela deixa de receber o benefício, deixa de receber o Bolsa Família, tem a participação em compra de imóveis do Minha Casa Minha Vida afetada. Você acha que no objetivo que está proposto, que é desincentivar, fazer com que as pessoas recuem e não participem desses movimentos, faz sentido o projeto? Deve funcionar? Vai conseguir, na prática, esvaziar as mobilizações do MST, Rous? Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde aos colegas aqui da bancada. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. Eu acho que é um bom projeto, eu acho que é um começo, eu acho até que já demorou de termos um projeto assim, que desincentive as pessoas a invadirem propriedades privadas, propriedades públicas, empresas públicas. Não podemos fazer justiça social, não podemos fazer reforma agrária desse jeito. Nós não estamos discutindo a importância da reforma agrária. Ela é importante, ponto. Mas em um Estado democrático de direito existem os caminhos corretos para fazer isso. Imagina se todo mundo fosse buscar a solução para a sua bandeira, para a sua luta, invadindo uma propriedade privada, porque ela acha
que aquela propriedade não é produtiva, invadindo uma empresa pública que é muito boa, como é o caso da Embrapa, por exemplo, ou empresas privadas, como foi o caso da Suzano Papel e Celulose, que já foi invadida por esse movimento, porque o movimento acha que tem que protestar invadindo, depredando, quebrando propriedade pública e privada. Não é assim. Existe a Câmara dos Deputados, existe o INCRA, que inclusive o movimento faz parte. Vale lembrar, Vitor, que aqui no Brasil, pelo menos 14 superintendências do INCRA, o instituto que cuida dessa questão da reforma agrária no governo, hoje faz parte, está na superintendência, membros do movimento do Sem Terra, indicados pelo atual governo, movimento que apoiou esse governo, que vale lembrar é o Lula 3. Já tivemos o Lula 1, já tivemos o Lula 2, já tivemos o Dilma 1, já tivemos o Dilma meio, agora o Lula 3. Ou seja, nós temos aí pelo menos 16 anos de um governo do qual o movimento do Sem Terra faz parte, fez campanha e faz parte. Então faz pouco sentido. Cadê os avanços da reforma agrária? Cadê o INCRA mostrando de fato aonde nós temos terras improdutivas e que podem estar aptas a ser feita uma reforma agrária, assentamentos nessas terras? Aonde estão esses documentos que nós não mostramos? Então, ou o próprio pessoal do movimento do Sem Terra é incompetente porque já está ocupando superintendências do INCRA e não mostra para a nossa sociedade aonde de fato poderia legalmente se fazer a reforma agrária, ou nós temos um problema que eu não estou entendendo. É óbvio que a gente está falando de uma questão de 500 anos, mas já são 16 anos desse governo e em cima dessa narrativa que parece um joguinho entre compadres ali, o governo passa a mão no movimento, o movimento cria diversas invasões, depois ganha cargo na superintendência do INCRA. É extremamente complexo isso. Eu quero aproveitar aqui, porque nós tivemos ontem, aqui bem pertinho, além do projeto de lei, nós precisamos ter também uma ação mais efetiva das forças policiais. Em Osasco, houve uma invasão, não do MST, do MTST, em um terreno, 600 pessoas. Em menos de 24 horas, com o apoio do prefeito Rogério Lins de Osasco, a PM foi lá e tirou todo mundo do terreno, como deve ser feito. Parabéns ao prefeito Rogério Lins, parabéns às forças policiais que atuaram dentro da lei e fizeram o que tinha que ser feito. Deixa eu ouvir também o doutor Luiz Fernando Pacheco aqui com a gente hoje mais uma vez no Linha desta quarta. Qual a opinião do senhor, doutor, sobre esse muito projeto? Obrigado, boa tarde a você, boa tarde a todos os espectadores que nos honram com sua audiência. Olha, eu tenho duas coisas a dizer. Em primeiro lugar, esse projeto não é bom. E, em segundo lugar, esse projeto é absolutamente inconstitucional. Ele foi aprovado na CCJ com 38 votos favoráveis, 8 contrários e uma abstenção. Indo a plenário e sendo aprovado, passando por todo o processo legislativo, ao fim e ao cabo, ele não vai ser implementado porque ele é inconstitucional. Em primeiro lugar, essa tentativa de punir movimentos sociais, de punir criminalmente e agora adotando medidas que cerceiam os direitos fundamentais do cidadão, você não combate. O movimento social, em primeiro lugar, ele não deveria ser combatido. O MST, ele vem prestando, na verdade, um grande serviço à cultura do brasileiro, porque nós somos uma capitania hereditária. Nós estamos no século XVIII. Você falou, Ricardo, em 500 anos, são 500 anos de história mesmo, são 500 anos de história por fazer. E se hoje, como você disse, Ricardo, todos nós tendemos a concordar que o país precisa de uma reforma agrária séria, bem planejada, efetiva, se todos nós concordamos com isso hoje, nós não concordávamos há 30 anos atrás. O surgimento do MST fez aflorar na sociedade realmente esse debate. E o debate vem sendo feito e a gente não pode procurar, a gente pode procurar composição, e acho que é isso que o atual governo está procurando, é composição com o movimento social, para avançar, para tentar junto avançar na reforma agrária, na necessidade de reforma agrária em terras devolutas, terras da União, terras improdutivas. Claro que todo mundo aqui também prestigia e sabe da importância do agronegócio para o nosso país, para geração de divisas, geração de emprego, geração de renda e riquezas. Uma coisa, no meu entender, no meu ver, não precisa necessariamente se contrapor ou virar, não precisam ser dois lados opostos, dois polos.
acho que são complementares. São tipos, nós temos uma agropecuária extensiva, latifúndios, mas é interessante também, em todos os países que progrediram na área agrícola, progrediram assim. Os Estados Unidos progrediu com a pequena propriedade, com a propriedade média. E isso faz falta no Brasil, e o MST, ao meu sentir, ajuda nessa disputa. Agora, eu falei que a lei, se vier a ser aprovada, será uma lei inconstitucional, porque você não pode proibir um cidadão de receber o benefício do Bolsa Família. Você não pode proibir o cidadão de receber um benefício do Minha Casa Minha Vida se ele fizer jus objetivamente a isso. Se ele preencher os critérios que são para toda a população, aqueles critérios fixados pelo Executivo, se a pessoa se ela preencher o critério para o Bolsa Família, ela tem direito e ela vai receber o Bolsa Família. Se ela preencher o critério para entrar no Minha Casa Minha Vida, ela vai entrar no Minha Casa Minha Vida e vai ser contemplada com o programa. Por quê? Porque esses são direitos sociais. Você não pode abolir, não existe essa pena no nosso ordenamento jurídico. Se você abolir um direito social, direito a Minha Casa Minha Vida, o direito à moradia, você não pode abolir do cidadão o direito à moradia, porque justamente ele está pleiteando um avanço na política de distribuição de terras. Também tem a ver com moradia, com produção, com trabalho. Você não pode. O Bolsa Família é um dinheiro que basicamente ajuda na manutenção da família extremamente miserável. Manutenção para quê? Para comer, para se alimentar, entre outras coisas. Né? Para as coisas básicas que uma pessoa precisa para sobreviver. Perfeito. Você não pode impor como pena a pessoa deixar de ter acesso a essas coisas que são básicas. Perfeito. Vamos seguir o debate. Deixa eu ouvir agora a doutora Raquel Galinatti, hoje outra vez aqui com a gente no Linha de Frente. Doutora, queria voltar aqui num ponto trazido pelo Rous, aproveitando a presença da senhora aqui, sobre a abordagem das forças policiais a esses movimentos. Afinal de contas, isso que está acontecendo agora já era algo anunciado, preparado pelo movimento, que já tradicionalmente, de alguns anos, faz o Abril Vermelho, essa maratona de invasões ao longo desse mês. Então já eram esperadas invasões de propriedade desde que virou o mês. E qual deve ser a reação das forças policiais, dos agentes de segurança? O Rous trouxe aqui esse exemplo de ontem, dessa semana, né? Isso, ontem. Né? Ontem aqui em Osasco, na Grande São Paulo. É um bom exemplo na avaliação da senhora, doutora? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde a todos os meus amigos da bancada, boa tarde, Vitor, boa tarde a toda a nossa audiência. Antes de falarmos da atuação da polícia em relação às invasões, eu acredito que, claro, a coincidência dessas ofensivas do MST nesse mês de abril coincidiram com um projeto de lei que justamente tenta inibir a prática de crimes. Pode parecer algo que signifique retaliação a essas invasões, mas é muito... a gente tinha que pontuar aqui e lembrar que esse projeto de lei ele tem apenas 2 artigos. E nesses artigos, ele da mesma forma que condena aqueles que foram condenados, ele coloca com restrição aqueles que foram condenados pela prática do crime de invasão de domicílio, da mesma forma aqueles que foram condenados por esbulho possessório. O que é esbulho possessório? É a pessoa que tenta de forma ilegal retomar a posse e propriedade do seu bem imóvel. Então, este projeto de lei, ele não tende somente aqueles que praticaram crimes invadindo, também versa aqueles que tentam de forma criminosa, no meu entender a lei está errada, mas considera-se crime, a tentativa de retomada da sua propriedade sem as medidas judiciais e legais permitidas. Então, nesse sentido, acredito muito pertinente, a lei é constitucional, a partir do momento que proíbe não só fazer benefício a todo o pacote de benefícios sociais, mas também impede aqueles condenados, mais uma vez, por invasão de domicílio e esbulho sucessório, mantenham um contrato com o governo, possam participar de concursos públicos e possam ali, até a condenação transitada e julgado, durante 8 anos, eles ficam realmente restritos. Nesse sentido, quando a gente vê a atuação policial, o que está previsto na lei? Eu considero que a lei tem que ser alterada, mas a lei, ela permite que a polícia ostensiva preventiva, no caso a polícia militar, impeça a invasão. Na iminência de invasão,
impeça a invasão. Quando já invadido, a atuação da polícia militar, ela tem que ser na sequência. Se passou um lapso temporal e esse lapso temporal não significa mais uma situação flagrancial, a gente entende, e a lei está lá descrita, que somente através de uma decisão judicial, auxiliando, no caso, o oficial de justiça para cumprimento ali de uma decisão judicial mandamental, a polícia militar poderia ingressar. Eu não concordo com a lei, mas a lei está para ser cumprida. Então, hoje, no nosso mandamento legal, é assim. Quem não pratica crime, quem faz jus aos movimentos sociais previstos na Constituição Federal, não serão, aquelas pessoas que não praticarem crimes, não serão impedidas tanto de fazer usufruto aos benefícios sociais, nem contratação com o governo, nem participar de concursos públicos. Então, eu vejo muito claramente uma situação positiva que sinaliza que o Estado não tolera crimes. Diga, doutor. Eu concordo em grande parte com você, mas eu queria apenas pontuar o seguinte. A lei, ela da maneira como está proposta, ela é inconstitucional porque ela não fala especificamente de pessoas que tenham condenações criminais com trânsito em julgado. Ela fala do MST, do pessoal que participa de invasões. As pessoas que estão condenadas, se é que existe alguém condenado à pena de prisão, essas pessoas estão cumprindo pena. Esse pessoal que está participando do movimento social hoje não está cumprindo pena. Então, eles não podem ter o seu direito básico e fundamental sonegado. Não, a lei, não são condenados. O projeto de lei fala depois da condenação transitada em julgado pelo crime, tanto de esbulho possessório como de invasão de domicílio. Depois da condenação, pode ser uma pena acessória. Pode ser uma pena acessória. O projeto de lei versa dessa forma. Pode ser uma pena acessória. Eu não considero que seja crime, mas eu vejo que aí sim entra até uma política, porque você está dando restrições que são diferentes da pena de prisão. A pena de prisão, né, ela deve ser resguardada para os casos extremos, né, para os casos de violência. Não havendo violência, realmente não faz sentido que uma conduta assim seja criminalizada, seja punida com pena privativa de liberdade. Na minha interpretação... Existe a pena privativa de liberdade e isso está sendo um complemento. Isso. Na minha leitura, né? Claro que sob crivo de avaliação, até mesmo da aprovação do projeto de lei, mas na minha leitura, sim, sem prejuízo dos crimes já previstos no Código Penal, teria também essa restrição legal pelo projeto de lei. Eu tenderia mais a achar correto uma substituição de uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Então, nesse caso, a lei seria correta. De toda forma, doutora, não, eu não acharia a lei correta, porque ela também criminalizaria o movimento social. Acho não faz parte. É o meu entender. Assim... mas não, eu também eu não acho correto criminalizar movimentos sociais. O que eu acho correto é adequar fatos criminosos que se camuflam em movimentos sociais e aí devem ser punidos. Porque a gente percebe muitos criminosos infiltrados em movimentos sociais e aí, sob o manto de uma forma falsária, atuar e falar que a sua atuação é social, existe ali, ultrapassa a esfera legal para Aí, doutor, eu acho que a gente não pode nunca generalizar e muito menos generalizar para mais, né? Achar que a maioria é ruim e a maioria está mal intencionada. Eu acho que, na verdade, é o contrário, né? Apenas para pontuar, né? Maus elementos, pessoas mal intencionadas existem em todas as profissões. Existem na advocacia, existem advogados mal intencionados. Na polícia civil existe gente mal intencionada, na militar também. E em todas as profissões. Essas pessoas devem ser afastadas a partir de uma legislação bacana e de um judiciário que funcione. Mas o que eu estou falando não é uma generalização, nem denúncias genéricas, nem tipificações genéricas que são completamente inconstitucionais. O que eu estou falando é identificação da prática criminosa, identificando o ato criminoso, claramente ali a gente consegue colocar e individualizar a pena
eu sou extremamente contrária a denúncias genéricas, apenas subjetivas, ou partir do pressuposto que todos estejam num lugar, todos serão condenados, todos serão colocados num caminhão, colocados como abate dentro de determinado estabelecimento e ali todos condenados com uma ação coletiva que vimos num passado presente, num passado muito recente acontecer. Eu sou completamente contrária à denúncia genérica ou generalizar atos, obviamente com a identificação de cada ato, identificando assim atos criminosos na invasão, aí sim a lei, no meu entender, está completamente constitucional. O projeto de lei, aliás. Você me permite só um complemento aqui, acho que a discussão que é válida. Acho que o projeto e a ideia da discussão nacional não é punir nenhum movimento social. Acho que tem vários movimentos sociais legítimos no Brasil e as pessoas vão poder fazer seus movimentos sem nenhum tipo de restrição. É punir quem comete o crime. Quem comete o crime, o que é diferente. Se o movimento social for pressionar o INCRA, pressionar o governo, for pressionar os parlamentares eleitos pela reforma agrária, por mudança na legislação, o governo atual que está aí com a caneta na mão, olha, presente as terras devolutas que tem, terras inapropriadas que podem ser transformadas em assentamentos, tá tudo certo. É para isso que existe um regimento, um rito democrático aqui, dentro do Estado Democrático de Direito, para qualquer movimento social seguir. Agora, quando esse movimento social invade uma propriedade privada, ele comete um crime. Sim. Diga, Macris. Ricardo, e hoje é o que, infelizmente, a gente vê em todas as ações do MST. Já passou da hora do Brasil criminalizar esse movimento. Me desculpe quem não concorda com isso, pô. Movimento social é uma coisa. Agora, movimento terrorista é outra. E aí eu puxo aqui o que é o terrorismo no dicionário. Modo de impor a vontade pelo uso sistemático do terror. Emprego sistemático da violência para fins políticos. A prática de atentados e destruições por grupos cujo objetivo é desorganização da sociedade existente e a tomada do poder. É o que o MST vem fazendo sistematicamente. O MST está explodindo bomba em metrô. Me desculpe, doutor. Pergunte aos fazendeiros, esses 32 fazendeiros ou empresas que detinham essas terras, que foram recebidos com facões, com armas, causando terror nas alguém famílias. Alguém foi ferido, alguém morreu. Alguém... Me desculpe. Isso é terrorismo. Isso é terrorismo. O MST vai explodir o metrô da Avenida Paulista. Mas isso não é movimento social. Quando você fala em invasão de propriedades particulares, produtivas, né, privadas, isso não é movimento social. E é o que o MST vem fazendo sistematicamente. Isso não é movimento social. Não, desculpa, doutora, essa é a política deste movimento social. Tá fazendo errado. Então. Tá fazendo errado. Na sua opinião. Sim, e na opinião na opinião de grande. Na opinião dos integrantes do movimento e de grande parte da população, a ação deles é legítima. Tudo bem. É fácil você falou, me desculpe quem não concordar comigo, sim, eu te desculpo. Tudo bem. E peço que você também me desculpe, mas nós temos opiniões antagônicas. Mas está fazendo eu acho que o movimento cumpre uma função legítima. Você quer aproximar o tipo penal do terrorismo? É esse tipo de exagero, é esse tipo de polarização. O que você acha que você vai receber em troca? Vai falar com quem está produzindo, vai falar com o dono vai falar com quem nunca teve terra, com quem sempre foi marginalizado sabe o modus operandi nesse país. Do MST nesse país. Só com o modus operandi do MST desse país. Teve desde o seu início, é que chegamos hoje a essa compreensão de que a reforma agrária é necessária. Quando a reforma vai para Brasília... O que precisa é conciliar. O que precisa é conciliar. Você vai falar. Eu simplesmente quis fazer uma parte ante a tua consideração, que, a meu ver, é absurda, né? Não sei se você conhece direito penal ou não, mas você tentar tipificar isso que você leu aí, que é terrorismo. Se isso está tipificado na lei como crime? Não está. Então, você me desculpe, eu não vou tomar lição de direito penal sem responder, porque eu trabalho com isso. Agora, uma coisa é o que está escrito no livro, outra coisa é a prática. Posso entrar? Deixa eu devolver para a doutora. Vamos lá. Doutor, só a título de reflexão, claro que temos opiniões muitas vezes convergentes e, claro, muitas vezes divergentes. Nesse sentido, eu acho que nessa temática a nossa opinião se mescla. Então, vamos falar, não podemos praticar crimes e não podemos criminalizar condutas. Essas condutas, a política de exercício de um direito social está feita, a forma de exercer um direito social previsto na Constituição Federal, eu não concordo da forma, mas
de acordo com com o seu entendimento, é um movimento social que utilizaram essa forma para o exercício do direito previsto na Constituição. Então, da mesma forma, acredito que você vai concordar comigo, doutor, no esbulho possessório. Não está previsto na lei o esbulho possessório, você retomar o imóvel, a propriedade que é sua, por suas próprias mãos. É previsto e criminalizado. Então, eu acredito que também poderia ser interpretado de uma forma, no mesmo raciocínio, que não poderíamos criminalizar o esbulho possessório, porque é um exercício do direito, a propriedade é minha. Entendeu? É nesse sentido. Eu me atenho à lei. No mesmo sentido que não se criminaliza, no seu entender, a forma como se exerce o direito social do MST, direito a terras improdutivas, a forma política, você condena a criminalização. Então, claro que você condenaria a criminalização da retomada das terras. O que eu acho que a gente chega, eu acho que nós três chegamos nessa conversa sobre tudo isso a uma conclusão. Nós temos uma legislação deficiente. Talvez seja necessário refazer e repensar, né, projeto de lei, ouvindo-se a sociedade, só respondendo a minha pergunta, ouvindo doutor, os produtores, ouvindo só respondendo a minha pergunta, sociais, nessa linha de raciocínio, nesta linha de raciocínio, o que eu acabei de afirmar estaria correto também, porque na linha de raciocínio significa não vamos criminalizar a forma, mesmo que um pouco agressiva do MST, invadir propriedades, então não podemos criminalizar a forma um pouco agressiva de retomar propriedades, concorda? Eu acho que se uma coisa não é crime, outra que é uma reação a essa coisa, também não pode ser crime. Doutor, eu acho que o que tem que prevalecer, na verdade, é o bom senso, o diálogo, a lei tentar reduzir, ou a lei ser um instrumento para que haja um mínimo de violência, um mínimo de ações predatórias também, que muitas vezes prejudicam uma pessoa que, na verdade, tem uma propriedade privada ou está fazendo um instituto de pesquisa. Essas destruições, eu tenho certeza que elas não fazem parte, essas destruições, vandalismo. Quando ocorrem, eu tenho certeza que eles não fazem parte da diretriz do MST. Perfeito. Rapidinho, Rose, depois a gente vai fazer um intervalo. Eu acho que o que a gente chegou à conclusão aqui é que o movimento tem que centrar suas forças em cobrar o governo. Afinal de contas, o governo é parceiro, o Congresso Nacional, para reformar as leis e promover uma reforma agrária que muitos concordam, mas por que o MST não faz isso? O problema da reforma agrária... O próprio presidente da República... O problema da reforma agrária poderia e deveria ter sido definitivamente equalizado no governo Lula 1 e Lula 2. Isso. Não foi. Não foi. Então, o governo não pode perder essa oportunidade de ter a iniciativa de propor... uma regulamentação mais efetiva e melhor Muito bem. questão.